E aí, tudo bem com você? Hoje nós vamos estudar o movimento uniformemente variado. Qual que é a característica principal desse movimento? Agora ele aparece uma aceleração. Essa aceleração ela tem a ver com a variação do módulo do vetor velocidade. A gente não está pensando ainda em direção e sentido, apenas no módulo. Então eu posso definir para vocês uma grandeza chamada de aceleração média como sendo a variação do módulo da velocidade, ΔV, dividido pelo intervalo de tempo ΔT. É importante você saber que ainda na cinemática nós não levamos em conta então as causas do movimento, mas quem é o agente externo, o causador que pode acelerar um objeto de modo a mudar aí o valor da sua velocidade é a força. Como consequência, esse móvel adquire uma aceleração. Então, dessa equação, aceleração igual a variação da velocidade dividido pelo intervalo de tempo, eu posso tomar de modo análogo ao efetuado lá para a equação do movimento uniforme, para a equação horária da posição, tomando o tempo inicial igual a zero, nós temos então que esse tempo que dividiria passa multiplicando aqui a aceleração, isolando a velocidade final, nós chegamos a essa expressão aqui, velocidade igual a velocidade inicial mais aceleração vezes tempo. O que é isso aqui? Isso aqui é uma função horária da velocidade. É a função da velocidade em relação ao tempo. Veja que é uma função do primeiro grau. Então, graficamente, ela vai gerar uma reta do tipo B, onde B seria o equivalente à velocidade inicial, coeficiente linear, mais A, no caso A corresponde à aceleração, é o coeficiente angular da reta, vezes a variável tempo. Se essa aceleração ela for positiva, essa vai ser uma função crescente, desse tipo aqui, certo? Onde os valores da velocidade começam a aumentar com o decorrer do tempo. Agora, se a aceleração for negativa, nós teríamos uma função do tipo decrescente, onde, no caso, os valores da velocidade passariam a diminuir com o decorrer do tempo. Desse gráfico geral aqui nós trazemos uma informação muito importante. Então veja, o gráfico da velocidade em metro por segundo versus o tempo em segundos. Se você calcular a área abaixo dessa reta aqui, da função horária das velocidades, nós temos o deslocamento, exatamente. E lembre que o deslocamento ele pode ser positivo ou negativo. Então como que a gente vai definir esses sinais? Se essa área estiver acima do eixo para valores de velocidades positivas, onde o movimento é progressivo, nós temos um deslocamento positivo. Agora, se você estiver tomando áreas abaixo do eixo do tempo para valores de velocidade negativas, nesse caso movimentos retrógrados, o deslocamento seria também negativo. Então tem que tomar atenção aí com esses detalhes. Se a gente pegar esse gráfico aqui, totalmente arbitrário, nós definimos uma segunda equação do movimento. Qual a equação que é essa? É essa aqui, ó. Se eu tomar então a área desse gráfico, eu tenho um trapézio. As bases dos trapézios são os lados paralelos entre si e a altura é justamente a distância entre essas bases. O que a gente vai definir então? Essa base menor vai de 0 até V0, ela vale V0, e a base maior vai de 0 até V, em que V é um valor geral de velocidade. E a altura vai de 0 até t, em que t é um instante qualquer para essa velocidade v. Se a gente tomar então e fizer algebricamente essa área, usando a expressão aqui da área do trapézio como sendo a soma das bases vezes a altura dividido por 2, nós chegamos nessa segunda equação do movimento. ΔS é igual v mais v0 vezes t dividido por 2. Note que, se você pegar esse tempo que multiplica e passar ele dividindo, você vai ter ΔS dividido por t é igual a v mais v0 dividido por 2. O que é isso aqui? Isso aqui é uma informação importante que ela só é válida no movimento uniformemente variado. A gente pode garantir que para qualquer intervalo de tempo, a velocidade média é igual à média das velocidades. Então, é uma dica, se você conhece as velocidades instantâneas, a velocidade inicial e a velocidade final entre dois instantes diferentes, você consegue calcular essa média das velocidades equivalente à velocidade média. Então, é uma informação que pode relacionar a deslocamento, enfim, e você conseguir achar outras coisas. Veja que essa equação ela não depende da aceleração. E essa primeira equação aqui que eu mostrei para vocês, veja, ela não depende das posições. Então, tem vantagem se conhecer ou se combinar essas equações de maneiras diferentes, a fim de se obter diferentes estratégias para resolver problemas. Você pode resolver alguns problemas aí sem depender da aceleração, sem depender do tempo, sem depender da posição ou da velocidade. Ao combinar, então, aquela primeira com a segunda equação, nós podemos obter outras duas. Essa terceira aqui, ela
tem um macete aí que ajuda a lembrar sorvetão, porque tem essa parte da aceleração, S igual a S0, mais V0t, mais AT quadrado dividido por 2. V0 lembra a velocidade inicial, A é a aceleração, T é o tempo e S0 é aquela posição inicial. Se você lembrar lá do movimento uniforme, nós temos a aceleração nula. Então fica só essa primeira parte aqui com os dois primeiros termos da equação, sem a parte da aceleração. Agora, quando a aceleração ela é constante e diferente de zero, nós temos então essa outra equação. Veja que essa equação, ou se você pensar para cada valor de tempo uma posição diferente, nós temos uma função quadrática, exatamente. Então ela vai ter uma cara de parábola e a concavidade dessa parábola vai depender do sinal da aceleração. Já já a gente vai fazer um exemplo onde a gente vai trabalhar com os gráficos de velocidade e também de posição. Então, o gráfico da posição, ou melhor, da função horária das posições com relação ao movimento uniformemente variado, ele é descrito por uma parábola, em que a concavidade da parábola depende do sinal da aceleração. Concavidade para cima, aceleração positiva, concavidade para baixo, aceleração negativa. E veja, se eu combinar novamente essas equações, isolando o tempo e substituindo em uma delas, nós obtemos essa quarta equação aqui, que ela é muito famosa na física, chamada de equação de Torricelli. Professor, qual que é a vantagem de usar a equação de Torricelli? Veja que ela é uma equação independente do tempo. Eu conheço a velocidade num ponto, eu conheço a aceleração, o deslocamento deste ponto inicial até o ponto final, eu consigo calcular qual que é a velocidade final, por exemplo. Então é muito vantajosa e essa equação aqui ela é muito útil no contexto de energia. Nós vamos usar essa equação várias vezes. Bom, agora que eu já comentei com relação a essas equações, eu vou discutir com vocês um exemplo que a gente vai resolver. Então aparece para vocês um gráfico da função horária da posição em função do tempo. É importante que esse gráfico não é necessariamente a trajetória, porque esse movimento pode ser retilíneo, pode ser curvilíneo, não importa. O que interessa é que em determinada direção eu conheço a posição S de um objeto e essa posição está variando no tempo. Poderia ser o ato de jogar uma coisa para cima, por exemplo, e esperar que essa coisa descesse. Então, agora, essa trajetória aqui, ela não vai ser descrita por essa parábola. Essa trajetória, como eu falei, ela pode ser uma linha reta, algo do tipo. Então, o que é esse gráfico aqui? Esse gráfico apenas representa a posição em função do tempo. Se fosse agora, por exemplo, um gráfico cartesiano y em relação a x, aí sim nós poderíamos dizer que seria sim a trajetória de um corpo, alguma coisa assim. Bom, então, o enunciado diz o seguinte: um objeto realiza movimento uniformemente variado em relação ao solo. As posições do objeto em relação ao tempo são representadas no gráfico a seguir, S versus T. S é a posição, S, medida em metros, versus T é o tempo expresso em segundos. Está tudo aqui nas unidades do Sistema Internacional. Determine. Então está sendo pedido um monte de coisa. A função horária das posições do objeto, só a partir do gráfico. Letra B, a função horária das velocidades do objeto. Letra C, a classificação dos movimentos entre 0 e 2 segundos, depois entre 2 e 6 segundos, e a distância e o deslocamento totais percorridos. Olha que interessante isso. Eu quero a distância e eu quero o deslocamento total percorrido. Lógico que eu vou calcular de 0 até 6 segundos. Vamos lá. A primeira coisa a ser definida, então, nessa letra A, é esta função horária, a partir desse item 3, realizado por esse objeto. Desse gráfico, nós precisamos de alguns pontos. Veja, nós temos algumas incógnitas. Só que do gráfico a gente consegue tirar uma delas. Qual que é? A posição inicial. Eu sei que para um instante t igual a 0, a posição S é igual à posição S0. Qual que é a posição inicial aqui que intercepta o eixo das posições para o valor de tempo igual a 0 segundos? É a posição de 12 metros. Então, a primeira informação que nós temos aí é a posição S0, ela vale igual a 12 metros. Então, nós já reduzimos uma das nossas incógnitas. Sobram duas, a velocidade inicial e a aceleração. Eu vou escolher esse ponto aqui, onde está bem definido o valor da posição S vale 16 metros, para um instante t de 2 segundos. E eu vou colocar essas informações nessa equação horária das posições para o movimento uniformemente variado. Então, para a posição S igual a 16 metros, nós temos que
o instante t, ele vale 2 segundos. E nós vamos usar isso nessa expressão. Então vai ficar S é igual a S0. Só que S0 a gente já tirou do gráfico que ele vale 12 metros. Então é 12 mais. Velocidade inicial nós não conhecemos. Então eu vou repetir. V0 vezes t. O tempo vale 2 mais a aceleração. Quem que é a aceleração? Eu também não conheço. Vezes o tempo. Quem que é esse tempo aqui? Ele vale 2 ao quadrado dividido por 2. Note que essa posição, nós já sabemos o valor dela, ela vale 16 metros. Então, nós vamos tirar essa informação e vamos destacar aqui. 16 é igual a 12 mais 2V0. Aqui eu posso fazer algumas simplificações. 2 ao quadrado é 4, dividido por 2 é 2. Então, mais 2A. De modo que, se eu tentar isolar V0 em função de A, enfim, reduzir os termos, posso passar esse 12 que está somando a diminuir, vai ficar 16 menos 12 dá 4, é igual 2V0 mais 2A. São todos elementos pares, eu posso dividir ambos os lados da equação por 2, de modo que eu obtenho 2 é igual a V0 mais A. E essa é a nossa primeira equação, equação 1. Né? Agora eu posso escolher outro ponto que os valores também são bem definidos para calcular e resolver esse sistema e descobrir quem que é o valor de V0 e quem que é o valor de A. Eu posso escolher esse ponto aqui que está bem definido, para 12 metros eu sei que o tempo também vale 4 segundos, ou ainda posso pegar esse aqui, ó. Para um instante de 6 segundos a posição vale 0 metros. Então, novamente, ao substituir os termos na equação horária das velocidades, S é igual a S0 mais V0t mais AT quadrado dividido por 2. O que nós temos? A posição vale 0. Igual S0, 12 metros, tiramos essa informação do gráfico, mais V0 nós ainda não conhecemos, então vou deixar indicado. V0 vezes tempo, nesse caso vale 6, mais a aceleração, que nós também não conhecemos, vezes o tempo ao quadrado, 6 ao quadrado, dividido por 2. Então, novamente, nós podemos fazer algumas simplificações. 0 é igual a 12, mais 6V0. 6 ao quadrado é 36. 36 dividido por 2 é 18, mais 18A. Podemos passar esse 12, se quiser para lá, vai ficar negativo, não tem problema nenhum. E eu percebo que 12, 6 e 18 são múltiplos de 6. Então, dá para simplificar os dois lados da equação por 6. De modo que nós temos que, passando 12 para lá, fica menos 12, dividido por 6 vai dar menos 2, é igual a V0 mais 3A. E essa aqui é a nossa segunda equação para resolvermos o sistema. Agora eu posso resolver por vários métodos, adição, de equações, substituição, enfim. Quando a gente resolve esse sistema, nós podemos descobrir os valores da velocidade inicial e da aceleração para poder então escrever qual que é essa função horária das posições e depois das velocidades. Veja, então quando eu pego essas duas equações, eu escolhi fazer assim. Peguei a segunda equação, multipliquei por menos 1 para poder fazer a adição e simplificar V0, que é o termo mais fácil aqui de nós eliminarmos nesse sistema. Então, quando eu somo 2 mais 2 dá 4, igual V0 menos V0 devido ao ter multiplicado a equação por menos 1, inverti todos os sinais, simplificou, sumiu, mais A menos 3A vai dar menos 2A. Este menos 2 que multiplica a aceleração vai passar a dividir. De modo que nós temos então que a aceleração ela é igual a 4 dividido por menos 2 vai dar menos 2 metros por segundo ao quadrado, em que segundo ao quadrado é a unidade de aceleração. Agora, olha o seguinte, nós temos aí que a velocidade, ela pode ser obtida por qualquer uma dessas equações. Se eu pegar o menos 2, que é a aceleração, passar para o outro lado somando com 2, eu tenho então que a velocidade inicial ela vale mais 4 metros por segundo. E uma vez que nós temos essas informações e sabemos também que a posição inicial é igual a 12 metros, nós conseguimos resolver o solicitado na letra A. Então, a função horária das posições é igual
a posição inicial, que é 12, mais a velocidade inicial 4, que multiplica o tempo, mais a aceleração, que é menos 2 vezes tempo ao quadrado, dividido por 2. Dá para simplificar de modo que nós temos a expressão da função horária das posições, 12 mais 4t menos t ao quadrado. E é essa aqui a resposta do item A. De modo análogo, nós podemos escrever agora para o item B, que é solicitada a função horária das velocidades, nós temos que V é igual a V0 mais AT. Então, nós podemos escrever que a velocidade para qualquer instante t, entre 0 e 6 segundos, de acordo com aquele gráfico, vai ser a velocidade inicial, que é 4, mais a aceleração, que é menos 2, vezes o tempo. E está aí a expressão do gráfico da velocidade. Veja que essa velocidade aqui, graficamente, ela vai girar uma reta, certo? E essa reta ela vai ser decrescente porque o valor da aceleração é negativo. Agora, a partir dessa expressão, nós podemos definir aí qual que é o tipo de movimento que está acontecendo entre 0 e 2 segundos, depois entre 2 e 6 segundos. O item C nos solicita que seja classificado o movimento entre 0 e 2 segundos. Como é que nós vamos fazer isso? Então veja, eu sei que a função ela está mudando justamente o comportamento da variação da posição de 0 até 2 segundos. A posição aumentava de 0 até 2 segundos, aumentou de 12 para 16 metros. Em 16 segundos parou de aumentar, guardem essa informação que ela é muito importante, e começou a diminuir até que ela zerou. Então, o que aconteceu aqui? Nesse instante inicial de 0 segundos, a velocidade valia 4 metros por segundo. Devido ao fato da aceleração ser negativa de menos 2 metros por segundo ao quadrado, quer dizer que a cada 1 segundo a velocidade diminuiu. Aqui aparece para você o gráfico da função horária da velocidade, daquela expressão V é igual a V0, que é 4 metros por segundo, menos 2 metros por segundo ao quadrado, vezes o tempo. Então, note que para o tempo de 2 segundos, zerou a velocidade. É exatamente esse ponto aqui. Este ponto aqui é o ponto onde o corpo zerou a velocidade, é o ponto de inversão do sentido de movimento. Ele corresponde ao vértice dessa parábola do gráfico das posições em função do tempo. Então, nesse vértice da parábola, ele para de avançar num sentido e começa a se movimentar em outro. E veja que a partir desse instante, as velocidades que até então eram positivas, elas acabam sumindo o sinal negativo. Então, o que acontece? Mudou o tipo de movimento, de fato a posição começou a diminuir, quer dizer que ele começou a se deslocar no sentido contrário ao sentido positivo da trajetória. Então, entre 0 e 2 segundos, com relação ao sinal da velocidade e a variação da posição aqui, nós percebemos que a posição aumentou de 0 até 2 segundos. Se a posição aumentou, porque por mais que a velocidade estivesse diminuindo, ela ainda era positiva. Ele estava freando, mas ele ainda estava se deslocando a favor da trajetória. Então, se de fato isso acontecia, o movimento ele pode ser classificado como progressivo. Progressivo, por quê? Porque as velocidades são positivas. As velocidades são positivas, o deslocamento é a favor da trajetória, então movimento progressivo. Agora, o que acontece aqui? Veja só, a velocidade de 4 metros por segundo ela passa a diminuir até chegar em 0. O fato dela se tornar negativa depois não é o problema é quando ela zerou. O que aconteceu? Então, nessa inversão de sentido de movimento, é o ponto onde ele para de se deslocar no sentido e começa a se deslocar em outro. Se ele parou, isso denota uma frenagem. Então, quanto à variação da velocidade, nós dizemos que o movimento ele é retardado. Olha só, ele é retardado por quê? Porque houve uma aproximação da velocidade do valor zero do gráfico. Se ele zerou a velocidade, parou de ir em um sentido para só então começar a ir no outro, então é retardado. Uma dica importante, sempre que tiver um vértice, no vértice da parábola, independente da concavidade, vai ser o ponto de inversão. Então, no ponto de inversão do movimento, a velocidade ela vale zero. Então, nesse ponto aqui, a velocidade é nula. Quer dizer que um instante que decorre até chegar ao instante do vértice, ele vai retardar o movimento. Então, sempre antes do vértice é retardado, após o vértice é acelerado.
independente do tipo da concavidade, certo? E é justamente o que acontece aqui. Se no gráfico das velocidades essa reta ela vai cruzar o eixo dos tempos, antes de cruzar o eixo dos tempos é retardado, após vai ser acelerado. Se for uma reta que nunca cruza o eixo dos tempos para valores positivos de t, o que acontece? Nunca vai ser um movimento retardado. Outra dica ainda, veja que a velocidade inicial ela é positiva, mas a aceleração é negativa. Então quer dizer que se tiver uma velocidade inicial com sinal diferente do da aceleração, então vai ter um momento que essa reta vai cruzar o eixo dos tempos e vai aparecer o vértice dessa parábola. Até chegar nesse instante, o movimento é retardado. Após esse instante, ele se torna acelerado. Aí a velocidade se tornou negativa, assim como a aceleração. Então eu posso dizer que num movimento retardado, velocidade e aceleração possuem sinais diferentes, vai haver uma frenagem e inversão do sentido de movimento, e após esse instante, o que acontece? A velocidade assume o mesmo sinal da aceleração, que é o que a gente vai verificar agora no item D. Então olha só, para t entre 2 e 6 segundos, o que nós podemos afirmar? Nós podemos dizer o seguinte, que agora o movimento ele é retrógrado ou regressivo. Por que ele é retrógrado ou regressivo? Porque nós temos aí velocidades negativas. Então, retrógrado é sinônimo de regressivo. As velocidades elas assumem sinais negativos, menores que zero. E além de tudo, ele vai ser acelerado. Por que acelerado? Veja, tá vendo esse ponto aqui de inversão do sentido do movimento, onde a velocidade é zero, ela passa a velocidade no eixo dos tempos, correspondente ao instante então do vértice dessa parábola da função horária das posições em relação ao tempo. Então, a partir desse tempo de 2 segundos, a velocidade começou, não interessa se ela é positiva ou negativa, mas ela começou a se distanciar do zero. Se ela se distanciou do zero, quer dizer, ela inverteu o sentido do movimento, agora ela vai avançar. Como que a gente pode tirar essa informação, então? Olha só, o movimento vai ser acelerado. Agora falta achar a distância e o deslocamento. Isso poderia ser feito de duas maneiras. Lembra que eu falei para vocês que da área do gráfico velocidade versus tempo, nós conseguimos tirar o deslocamento. Se eu estiver tomando áreas acima do eixo, esse deslocamento é positivo, áreas abaixo do eixo, esse deslocamento é negativo. Para tirar a distância, o que você vai fazer? Você vai calcular o módulo desses deslocamentos e somar. Mas tem um outro jeito de fazer também, que é justamente pensar na trajetória. Professor, mas eu não sei qual é a trajetória, mas nós podemos representar uma linha reta e colocar a variação como ponto inicial, ele saiu dos 12 metros, foi até o 16, depois ele foi dos 16 metros até o zero. Vamos ver como é que isso fica. Olha só, então para fazer esse item E, nós temos que o móvel ele partiu da posição de 12 metros, foi até 16. Depois dos 16, ele retornou a zero. Não importa se a velocidade mudou, se não mudou, se houve aceleração, não houve. Agora é muito simples calcular deslocamento total e calcular distância total percorrida. Então, como é que fica isso? Olha só. Primeiro a gente vai calcular a distância. Distância total, ela vai ser a distância na primeira parte mais a distância na segunda. Eu posso pensar a distância na primeira parte de 12 até 16 metros, ele percorreu 4 metros. Por último, a distância na segunda parte dos 16 retornando até os 0 metros, ele percorreu mais 16 metros, que é 16 menos 0, a distância, lembra, ela nunca é negativa. Então nós temos que a distância total ela vai ser 4 mais 16, a distância total percorrida entre o instante de 0 até o instante de 6 segundos vai ser de 20 metros. Agora, qual que é o deslocamento? O deslocamento ele pode ser calculado pela variação da posição. A variação da posição ΔS é igual à posição final menos a posição inicial. Não interessa se ele chegou no 16, passou pelo 12 de novo, no 8, 4, não importa. O que interessa é o seguinte, ele partiu da posição de 12 metros e chegou na posição 0. Então, qual que é o deslocamento total? É a posição final 0 menos a inicial 12 metros. De modo que esse deslocamento ele pode ser obtido como sendo menos 12 metros. Isso poderia ser também tirado lá da área do gráfico da velocidade, como eu comentei. Eu espero que tenha ficado claro esse conceito de movimento uniformemente variado. Em outros contextos eles vão aparecer aí lançamento de projéteis, movimento oblíquo, enfim, nós vamos retomar aí essas equações. Até a próxima.